Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós iremos falar sobre o Iluminismo e a Revolução Industrial. O conteúdo se encontra na tua apostila nas páginas 234 a 236 e também de 242 a 244. O nosso roteiro de estudos corresponde à semana do dia 20 a 26 do 11. Então vamos lá assistir a nossa aula e participar e adquirir mais conhecimento, ok? Bem, galerinha, gostaria de estar chamando a atenção de vocês para o nosso roteiro de estudos da semana do dia 20 a 26 do 11. O tempo de estudo é de 25 minutos e 8 segundos, onde vocês terão aproximadamente 50 minutos para assistir, revisar e fazer anotações. O tempo de tarefa é de 1 hora para que vocês possam estar fazendo a atividade aí, né, o para casa, até a questão 5. As informações e as colocações que nós iremos fazer, né? Nós vamos estar aí adicionando ao Google Meet e você tem uma atividade para casa que é a página 246, ok, gente? É a atividade que vocês vão fazer aí para casa essa semana. Bem, pessoal, o Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão, e esse uso da razão também era chamado como luz, contra o antigo regime das trevas, e ele também pregava sobre a maior liberdade econômica e política. Na verdade, quando o iluminismo surgiu, ele queria mudar a concepção da sociedade, sabe, gente? Estava acabando o absolutismo. Eles, na verdade, queriam, não estava acabando, não, eles queriam acabar com o absolutismo, né? O iluminismo ele trazia uma pegada voltada mais para a liberdade, onde a sociedade tivesse oportunidade de estar ampliando os horizontes. Este movimento ele promoveu assim mudanças políticas, econômicas, sociais, baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Quando falamos sobre liberdade, igualdade e fraternidade dentro da teoria iluminista, nós estamos falando sobre liberdade de expressão, igualdade nos direitos sociais e fraternidade para que esses direitos eles fossem adquiridos e que todos tivessem a oportunidade de compartilhar. O iluminismo ele tinha o apoio da burguesia, pois os pensadores e os burgueses tinham interesses em comuns, tá? Então as críticas do movimento ao antigo regime eram várias, né? Então eles criticavam o mercantilismo, o absolutismo, principalmente o poder centralizador da monarquia, o poder da igreja e as verdades que era revelada pela fé através da igreja. Então, com base nos 3 pontos acima que eu acabei de citar para vocês, né, podemos afirmar que o iluminismo ele defendia principalmente a liberdade econômica, ou seja, ele não tinha intervenção do Estado na economia, ele era contra isso. Ele também defendia o antropocentrismo, ou seja, o avanço da ciência e da razão, que naquela época a igreja ela barrava por todas as formas e de todos os aspectos. E eles eram a favor do predomínio da burguesia e dos seus ideais. Quando eles falavam sobre os ideais liberais do iluminismo, principalmente, eles disseminavam rapidamente pela população. Então, quando nós falamos assim, eles disseminavam rapidamente pela população, por quê? Porque os teóricos iluministas, eles fizeram questão de começar a espalhar no meio da sociedade esses ideais dos quais eles tanto defendiam e principalmente qual era o seu principal ponto de vista com relação ao poder centralizador da monarquia conduzido pelo clero. Então, as ideias liberais do iluminismo, elas se disseminaram rapidamente pela população. E aí alguns reis que eram absolutistas tinham muito medo de perder o governo e também a cabeça, né? Porque foi graças às teorias iluministas que várias colônias naquela época acabaram resistindo ao poder centralizador da metrópole e começaram a lutar pela sua independência. Então os reis eles tinham medo da teoria iluminista porque foi uma ideia que foi muito abraçada pela população, onde a população via dentro desse ideal uma forma de ter liberdade, de buscar novos conhecimentos, de avançar a ciência, enfim, uma transformação social mesmo, né? Então os reis eles ficaram com muito medo, porque eles sabiam que se a sociedade todinha se levantasse contra eles, né, que eles estavam correndo sérios perigos. Então eles começaram a ter medo de perder a cabeça e eles começaram a aceitar
alguns desses ideais iluministas, que vocês vão ver mais na frente sobre os despostas esclarecidos, que eu irei falar com vocês lá no nosso final do vídeo. Então, esses reis, eles eram denominados, como eu falei para vocês, despostas esclarecidos, pois eles tentavam conciliar o jeito de governar absolutista com os ideais de progresso iluministas. Então, surgiram assim alguns representantes do despotismo esclarecido, né, que foi o Frederico II da Prússia, tá? A Catarina II da Rússia e também o Marquês de Pombal de Portugal, tá? E aí o iluminismo, como eu já falei para vocês, né, esse pensamento iluminista dentro dessas teorias filosóficas, eles tiveram aí alguns pensadores do século 17 e 18, e entre eles nós podemos citar o Galileu Galilei, que viveu entre 1564 a 1642. O Galileu Galilei ele era considerado o pai da ciência moderna, tá? Ele foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento do empirismo, que era o método científico moderno utilizado nas pesquisas dos fenômenos naturais. Nós também podemos falar sobre o René Descartes, né? O René ele viveu entre 1596 a 1650 e ele é conhecido como o pai do racionalismo. E em uma das suas obras chamada O Discurso do Método, ele defendia a ideia de que a razão é o único caminho pelo qual o ser humano pode atingir de fato o conhecimento, tá? Nós temos John Locke, que viveu entre 1632 e 1704. O John Locke ele é um pensador inglês, eu vou falar sobre ele também aqui mais na frente, né? E ele tinha um ideal, né, de liberalismo político. Ele se opôs totalmente contra o Estado absolutista e ele defendia a garantia de direitos naturais dos seres humanos. Ele acreditava que o ser humano deveria ter vida, liberdade e propriedade. O ser humano ele era digno de ser livre e também de ter o seu próprio território de sobrevivência, a sua própria residência, as suas próprias terras, né? E temos o Isaac Newton. O Isaac Newton ele viveu entre 1643 e 1727. Vocês sabem muito bem, né, que o Isaac Newton ele foi um cientista, ele também foi filósofo e teólogo, né? Ele era inglês, ele revolucionou, né? O Newton ele revolucionou as ciências com suas teorias sobre as leis da física que regem, desculpem, as leis da física que regem o universo, né? Então, nós temos alguns dos princípios aí iluministas, além desses teóricos que eu falei para vocês, que esses princípios iluministas eles estavam baseados no racionalismo, que era a razão, e essa razão era tida como o único guia capaz de conduzir o conhecimento das pessoas ou das coisas. Temos também as leis universais, é quando o universo ele passou a ser visto como uma máquina cujo funcionamento estava submetido às leis da natureza, né? O anticlericalismo, que é os iluministas, ainda que alguns fossem ateus, eles não se negavam à existência divina, tá? Então eles viam a possibilidade, né, de intervenção divina e eles dispensavam assim as práticas religiosas que pendiam a uma intervenção de Deus na natureza, né? Que dependiam, na verdade, de uma ação de Deus na natureza. E também nós temos o anti-absolutismo, onde os iluministas eles se opunham ao absolutismo por considerá-lo um sistema irracional baseado nos falsos argumentos religiosos e que violentava os direitos fundamentais do ser humano. Esse é o iluminismo, né, a teoria iluminista e as suas origens. Tá bom, gente? Bem, pessoal, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre os pensadores iluministas. Eu já havia falado para vocês aí um pouco sobre o John Locke, né? Locke, ele é considerado o pai do iluminismo. O Locke, ele nasceu no ano de 1632 e faleceu no ano de 1704. Ele foi um dos primeiros pensadores iluministas da Inglaterra. Ele tinha ideias, onde essa ideia ele mostrava que o ser humano ele possuía direitos naturais, né? Esses direitos deveriam ser inalienáveis, no caso não poderia ter intervenção de nenhum tipo de poder, né? E isto é que eles não poderiam ser vendidos ou cedidos dentro dos critérios que os monarcas daquela época determinavam. Entre esses direitos, ele falava que estava o direito à vida, à liberdade
e a propriedade privada. Para Locke, os governantes tinham um conjunto de obrigações e deveriam ser distribuídos do poder quando não cumprisse esses deveres. Distribuídos não, gente, desculpa. Eles deveriam ser destituídos, eles deveriam sair do poder caso ele não fizesse nada que ajudasse a população. Então, a ideia de Locke era que esse poder centralizador, ele trabalhasse a favor do povo, e não o povo ficasse refém de um poder centralizador, onde o rei ele era visto como uma divindade em alguns momentos, ou outro ele era visto como uma pessoa que tinha sido instituído por Deus, e que sobre ele estava todo o poder, e que ele poderia fazer aquilo que ele bem entendesse e quisesse. Só que Locke ele batia muito nessa questão de que isso não acontecesse. E aí, depois de Locke, que a gente fala sobre Locke, né, sobre as suas principais obras, que fala sobre cartas sobre a tolerância e 2 tratados sobre o governo, esses livros eles foram publicados no ano de 1689, onde François-Marie Voltaire foi um grande crítico do absolutismo francês e se apoiou também na teoria de Locke, tá? Então, Voltaire, né, que é esse outro que está aí no meio da nossa imagem, ele acabou se refugiando na Inglaterra e lá ele conheceu as teorias de John Locke. E foi a partir disso que ele dedicou a sua vida a fazer críticas ao fanatismo religioso e à injustiça e à intolerância. Então ele expôs várias críticas em cartas inglesas, que foi uma das suas principais obras, né, na qual ele elogia o sistema de monarquia parlamentar da Inglaterra, com a intenção de atingir o rei francês. E quando ele fala sobre essa questão do parlamento inglês, ele fala sobre um governo que não é centralizador, onde várias pessoas têm o direito de criticar, apoiar e ajudar também a mudar as formas de ditar as regras na sociedade. Ele também se preocupava muito com a liberdade de expressão, né? Voltaire ele dizia que o ser humano ele era livre e que ele podia concordar ou não com algo que fosse dito, né? Mas que esse ser humano ele tinha direito de criticar, de se defender ou de se explicar diante de algum fato que ele cometesse. Ele dizia que o ser humano ele era livre para expor as suas ideias e articular os seus pensamentos baseados naquilo que ele acreditasse, tá? O terceiro aí que vocês estão vendo é o Rousseau. Rousseau, ele nasceu no ano de 1712 e faleceu em 1788. Ele criou a ideia do contrato social. A ideia do contrato social, segundo ele, era aquele contrato, né, onde a decisão da maioria deveria prevalecer, tá? Caso o representante não estivesse respeitando a vontade da maioria, o povo teria o direito e o dever de destituí-lo do cargo, destituí-lo do poder. Então, assim, para Rousseau, o homem ele nasce bom, mas a sociedade acaba o corrompendo. E foi a partir das ideias de Rousseau que surgiu os famosos lemas da Revolução Francesa, que foi a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Então, Rousseau ele falava muito sobre regras sociais, onde essas regras elas deveriam existir entre o povo, a sociedade e quem estava no poder. Então, Rousseau ele diz que essas regras sociais elas são produzidas a partir de um contrato, onde, segundo ele, a definição do dicionário e a definição do dicionário Aurélio, o contrato ele implica em um acordo. Esse acordo ele é estabelecido entre 2 ou mais partes. E é onde eu acabei de falar para vocês, entre o poder, né, e a sociedade. Então, esse acordo, né, com essa definição, ele dizia que deveria ter regras, né? E essas regras elas eram formuladas a partir de um contrato, a partir de um acordo entre a sociedade e o líder que a sociedade elegeu para estar no poder. Ele era completamente contra ao poder absolutista. E o iluminismo, gente, ele surgiu com essa ideia de mostrar para o ser humano de que ele é livre, de que ele poderia ter atitudes, ele poderia ser individual. Eu expliquei isso na sala para vocês várias vezes e eu vou tornar a reafirmar. A Europa ela viveu um momento conflituoso que foi chamado período da escuridão, né? Que hoje não se fala mais período da escuridão, porque foi bem nesse período que surgiu algumas das evoluções científicas, né? Mas esse período foi um período conturbado, onde a sociedade ela ficava refém de um poder centralizador do rei e da igreja que influenciava esse rei. Então a sociedade ela era totalmente refém desses poderes. A sociedade ela não tinha opinião própria, a sociedade não poderia interferir naquilo que fosse determinado. A sociedade era um Zé Ninguém, tá?
Então, o iluminismo ele surgiu com a ideia de chamar a atenção do povo. Acorda, vamos buscar os nossos direitos, vamos buscar estratégias para que nós possamos vencer aquele nosso inimigo comum, que nesse momento é o poder centralizador. E esses iluministas que eu citei aí agora, o Locke principalmente, que foi o pai do iluminismo, foi o primeiro a pensar na teoria de transformação, na teoria da luz, que é isso que significa iluminismo. Iluminismo é luz, né? Onde as pessoas saíssem da escuridão, da ignorância, daquilo que elas poderiam ser exploradas e trazia essas pessoas para uma luz, onde essa luz traria para as pessoas o direito, tá? A liberdade, onde as pessoas poderiam ser livres para escolher, onde as pessoas poderiam ser livres para criticar, onde as pessoas poderiam ser livres para ter sua própria opinião. Esse foi o principal pensamento de John Locke dentro da teoria iluminista. E outros teóricos, filósofos e outras pessoas bem importantes, como Denis Diderot, Delamarche e Montesquieu, e vários outros filósofos da época que acreditavam, né, que o iluminismo seria a transformação da sociedade. Adam Smith, cada um com seu pensamento, cada um com sua ideia, porém eles tinham um principal foco, que era o iluminismo, trazer as pessoas para uma liberdade, onde essas pessoas que viviam na Europa até o momento não tinham tido a oportunidade de experimentar essa verdadeira liberdade. Ok, pessoal? O liberalismo econômico. Quando nós falamos sobre liberalismo econômico, nós podemos falar sobre os pensadores iluministas, tá? Que surgiram também aqueles que atacavam a política econômica dos estados absolutistas, do poder centralizador. Esses grupos, né, de iluministas também, esses pensadores, eles criticavam o mercantilismo e, principalmente, eles diziam que para eles o Estado não deveria intervir na economia. O Estado ele deveria dar liberdade às pessoas, né? As pessoas deveriam ser livres para trabalhar da forma que quisessem, para comercializar da forma que quisessem. E ele dizia que as pessoas deveriam também ser livres para a concorrência e também livre para o cambismo, né? O professor, o que é cambismo? O cambismo, gente, ele é uma corrente econômica que defende a liberdade, né, de comércio entre nações sem que haja existência de taxas alfandegárias. Isso se chama cambismo. E além disso tudo, eles defendiam a propriedade privada, a igualdade perante a lei e também a divisão do trabalho como forma de dinamizar, na verdade, a produção. Então, os primeiros a questionar a política mercantilista foram os fisiocratas, né, do grego physis, que significa natureza, maneira de ser, e kratos, que significa força, poder e autoridade. Então, para esses pensadores franceses, né, a riqueza vinha da exploração da natureza, que essa natureza fornecia todo o processo do qual as pessoas necessitavam para sobreviver. A agricultura, a mineração, a pecuária, e eles ainda afirmavam que o Estado não deveria intervir na economia, pois ela seria regida por leis naturais e eles conseguiriam se equilibrar naturalmente sem que houvesse a intervenção do Estado. Então, os principais pensadores da escola fisiocrata, né, foram François, Robert Guto, e tinha como lema principal, né, deixar e fazer, deixar e passar, onde eles diziam que as pessoas deveriam ser livres para fazer da forma que achassem melhor. E no Reino Unido, como outro pensador e crítico do mercantilismo, baseou-se no nos fisiocratas, né? Ele desenvolveu a teoria do liberalismo econômico. Essa pessoa se chama Adam Smith, né? Ele é chamado de pai da ciência econômica, e ele tinha a visão que o trabalho e não que assim, ele achava, na verdade, o trabalho e não a natureza, ela seria uma fonte de riqueza, né? E no seu livro A Riqueza das Nações, ele defendeu a ideia da não intervenção dos estados na economia para que as pessoas pudessem ser livres, já que seria regida por leis naturais de mercado todo o processo de oferta e de procura do mercado econômico. Então, eles achavam que não deveria existir nenhum tipo de intervenção por parte do Estado. O Estado, no caso, a coroa, para que viesse trazer problemas depois para a estruturação econômica da sociedade.
E quando nós falamos sobre o despotismo esclarecido, nós vamos falar sobre alguns monarcas, tá, gente? Que não adotaram o iluminismo totalmente, mas os quais teve a obrigação de abrir um pouco mão, né, das suas ideologias absolutistas para que não existisse uma revolução em seus países. Então, alguns reis eles acabaram permitindo que o iluminismo entrasse e eles mudaram algumas das suas posturas para continuar governando de uma forma mais tranquila. E isso aconteceu durante o século XVIII, né? Algumas monarquias europeias elas buscaram inspiração nos ideais iluministas como forma de superarem o atraso econômico e social do qual viviam. O absolutismo ilustrado, né, ou despotismo esclarecido, como também ficou conhecido, ele acabou se desenvolvendo principalmente na Rússia, na Áustria, na Prússia, na Espanha e em Portugal. As reformas implementadas por esses estados, contudo, não abandonaram o absolutismo. Foi quando a rainha Catarina II da Rússia aumentou o exército, ela expandiu seus territórios e durante seu reinado ela foi fundada a Universidade de Moscou, na Áustria. E em Moscou e na Áustria, José II ele suprimiu a servidão, ele deu liberdade à imprensa e determinou a liberdade de culto, tá? Já Frederico II da Prússia, o rei filósofo, amigo de Voltaire, ele acabou com as torturas, ele abriu as escolas para todos, ele incentivou a industrialização e desenvolveu o comércio. E na Espanha, o rei Carlos II, ele reorganizou o exército e ele organizou também, ajudou a organizar as universidades e ele expulsou os jesuítas. Já os portugueses, né, em Portugal, o Marquês de Pombal, a serviço de Dom José I, implementou políticas que pudessem melhorar as condições econômicas do país. Foi quando ele criou a Companhia do Comércio para organizar e aumentar a produção colonial e ele intensificou também o tráfico de escravos, né, para as colônias. Então nós podemos ver aqui algumas transformações, tá, gente, que aconteceram aí por parte desses monarcas, porque eles se preocupavam se possivelmente poderia acontecer aí uma revolta muito grande em toda a Europa e eles não conseguissem conter as ideologias iluministas que estavam a todo vapor naquele período. Bem, pessoal, na segunda metade do século XVIII foi quando deu início a uma das grandes transformações vividas pela humanidade, tá? Com impactos na economia, na política e também na sociedade. E esse grande impacto foi a Revolução Industrial e os avanços tecnológicos, tá? Quando nós falamos sobre os avanços tecnológicos de então, eles foram utilizados para as atividades manufatureiras, né, e deram início às fábricas e às indústrias. E foi nesse momento que os resquícios da estrutura econômica feudal daquela época na Inglaterra acabou chegando ao fim. Foi quando foi formada uma nova classe, um novo modo de produção capitalista, onde começava a consolidar de fato uma transformação no meio da sociedade. E esse conjunto de transformações deu nome-se de Revolução Industrial. Foi quando todo o trabalho feudal manufatureiro ele passou a ser transformado num processo de evolução de máquinas, né? Onde as pessoas elas não trabalhavam só manualmente, mas e quando nós falamos sobre o pioneirismo inglês, nós falamos sobre o período mercantilista, tá? Foi durante o período mercantilista que a Inglaterra foi o país que mais acumulou capitais, tá? Várias práticas econômicas contribuíram para isso. Foi quando a rainha Elizabeth I fez com que o país passasse a receber mercadorias e metais preciosos obtidos por meio da atividade corsária contra embarcações e territórios estrangeiros, e quando também os atos de navegação foram assinados por Cromwell, no ano de 1651. Foi daí que deram início à hegemonia inglesa nos mares. E ao longo dos séculos 17 e 18, vários comerciantes ingleses eles decidiram-se intensamente ao tráfico de escravos, né? E o trabalho de Metui, que era assinado por Portugal naquela época, acabou garantindo vantagens comerciais aos ingleses, onde eles tiveram a oportunidade
né, de usufruir da parte do ouro que era extraído do Brasil, e ao longo do século XVIII isso foi caminhando e fez com que os britânicos acabassem se tornando aí os pioneiros no processo da Revolução Industrial. Então foi durante o governo da Rainha Elizabeth I que teve início a política de cercamento, tá? As antigas terras comunais, elas foram transformadas pela elite agrária em pastos para a criação de ovelhas. E foi daí que esse processo levou ao aumento da produção de lã para abastecer as manufaturas e os alimentos em grande escala. Mas também provocou um intenso êxodo rural, porque as pessoas elas acabavam migrando dos campos para as grandes cidades em busca de emprego dentro dessas fábricas. Também no período da Revolução Industrial, né, foi quando as colônias inglesas da América ainda chegavam com algodão, trazendo a matéria-prima que era necessário para a produção da indústria têxtil britânica. Foi quando houve a criação do Banco da Inglaterra no ano de 1694. Isso aconteceu logo após a Revolução Gloriosa. E assim a Inglaterra ela acabou reunindo todas as condições, né, favoráveis a ela para efetivar de fato essa tão sonhada revolução industrial. E quando nós falamos sobre a revolução tecnológica, a gente fala sobre a introdução das máquinas na produção agrícola e industrial. Foi quando as atividades elas eram realizadas com ferramentas ou mecanismos simples, onde utilizavam a força motriz de animais ou humana, né? E houve um desenvolvimento de novas tecnologias, onde eles buscaram aplicar nas atividades econômicas com o intuito de dinamizar a produção. Foi no princípio da Revolução Industrial que a mecanização voltou-se para a produção têxtil. Então, as primeiras máquinas, elas eram máquinas de tecido, tá? As primeiras fábricas onde foram estruturando-se foram as de tecido, tá? Depois eu gostaria que vocês dessem aí uma lida na página 413, para que vocês tivessem um pouco mais aí de visão sobre essa questão da Revolução Industrial, principalmente focada na Revolução Tecnológica. E aí, pessoal, diante de tantas inovações, né, foram provocando mudanças profundas no sistema de produção. Foi quando surgiram novos sistemas de força e esse novo sistema foram utilizados para movimentar as máquinas com os sistemas hidráulicos e a motores também. E também tinha máquinas que eram movidas a vapor, tá? E quanto mais o tempo passava, gente, mais a produção ela se intensificava e foi quando os novos mercados consumidores eles começaram a ter a necessidade, né, de produzir cada vez mais. Aí a própria Inglaterra ela aumentou muito mais o seu consumo interno, já que a sua população crescia demasiadamente e de uma forma muito significativa, graças às condições gerais de saúde, higiene e alimentação. E aí foi quando eles sentiram a necessidade também de aumentar a produção das fábricas, né? Eles intensificaram aí o processo produtivo, de produção. E aí precisou de mais mão de obras, precisou de mais máquinas e mais matérias-primas. E isso gerou, assim, uns conflitos muito grandes, tá? Dentro da Inglaterra. Quando nós falamos sobre o nascimento da sociedade urbana industrial, nós falamos sobre a mão de obra, né? Sobre o número de pessoas que trabalhavam nessas empresas, nessas indústrias. A máquina a vapor, a motor a vapor, ela foi inventada para auxiliar na exploração de ferro e carvão nas minas inglesas. Ela bombeava para fora a água que se acumulava no interior das galerias, né? Então, a versalidade e a economia da tecnologia a vapor de James Watt possibilitaram a introdução desta máquina nos mais variados meios, na agricultura, na produção de bens de consumo, na matéria-prima, na indústria de base, e ela foi substituindo assim vários sistemas, né? E aí, como substituto do sistema eólico e hidráulico, com força motriz de vários meios de transporte, ela também foi entrando aí, né, de uma forma muito rápida. Essa máquina a vapor, ela estava presente no campo e na cidade. Nunca durante toda a história da humanidade havia sido produzido tanto quanto nesse período aí dessa máquina a vapor.
O dinamismo e a velocidade proporcionados pelas novas tecnologias acabaram criando uma cultura que valorizava a ideia de rapidez e agilidade. E então foi no século XIX que os centros urbanos, onde se localizavam as fábricas, começaram a crescer vertiginosamente, tá? Foi quando a política de cercamento ela havia expulsado a população dos campos, já que não ofereceria tantas condições como as cidades. Então, muitas pessoas acabaram deixando o campo, migraram, né, é, é, para a cidade em busca de empregos. Então, quando nós falamos sobre o advento das fábricas, nós podemos dizer que isso intensificou ainda mais a divisão do trabalho. Então, antes da organização do trabalho em uma manufatura e fábricas, o artesão também ele tinha o controle total das etapas da fabricação e também da organização do produto do qual ele estava trabalhando. Então, as fábricas, no início da Revolução Industrial, gente, ela não apresentava boas condições de trabalho. Eram ambientes insalubres, sem iluminação e com riscos à vida. Os salários recebidos pelos trabalhadores eram muito baixos e por isso era comum encontrar, além de homens, mulheres e crianças nas fábricas, principalmente para garantir uma renda razoável para sustentar toda a família. Né? Existiam operários que trabalhavam aí mais de 12 horas por dia, trabalhavam entre 12 e 16 horas. Então, era um trabalho muito explorado. Quando nós falamos sobre as fábricas, quando nós falamos sobre o surgimento da sociedade, nós estamos falando sobre um período que houve grandes evoluções, mas foi um período de grande sofrimento para a sociedade. As pessoas que trabalhavam nessas fábricas, elas viviam em péssimas condições de trabalho, tá? Elas eram altamente exploradas pelas indústrias, né? E isso acabaram provocando algumas reações dos trabalhadores, muitos dos quais eram também antigos artesãos. E aí foi quando, no ano de 1811, eclodiu um movimento que lutava contra a substituição da mão de obra pelas máquinas. Esse movimento ele chamava de ludismo, e esse nome ludismo era referência a um dos líderes que criou esse movimento, chamado Ned Ludd, né? E Ned Ludd, ele foi uma das pessoas que lutou para mudar, né, a forma em que as pessoas eram exploradas nas fábricas, dentro dessas indústrias. Bem, gente, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham compreendido aí a reforma e a contrarreforma, né? Espero que vocês tenham compreendido todo o processo de evolução da sociedade do passado, junto com grandes homens, contra o poder centralizador, tá? Que também era um poder absolutista. E se vocês tiverem alguma dúvida, ligue no colégio e peça para falar comigo, que nós estaremos aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Para vocês, um forte abraço, até o nosso próximo encontro. IP 2020, um colégio com muito mais emoção.